Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, Brasil? Gente, hoje estou aqui para contar a minha história para você. A história da Cristiane Taniama, megarrista, 17 anos, gente. Eu vim aqui compartilhar com vocês o trajeto da minha vida que eu tive até chegar aqui. Eu vou contar com todo o carinho do mundo. Gente, eu tive uma vida muito corrida, muito tumultuada, mas como todos nós, como eu, como você, todos nós temos um sonho, só que alguns têm uma dificuldade de identificar qual é esse sonho. Eu já não tive essa dificuldade, desde quando eu era muito pequenininha, quando eu era criança, eu sempre soube o que eu queria. Então, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas pra mim foi muito bom, que eu tive garra para percorrer por todos esses anos e não desistir. Só que além de tudo, além da gente tem que ter garra, a gente tem que ter um foco e um objetivo. Então, não sei se eu puxei isso da minha avó, mas eu sempre fui assim, eu sempre tive um objetivo, correr atrás e buscar. Então, gente, eu sou de pais separados, meus pais são separados. A minha mãe brasileira do Pará e o meu pai japonês, né? Meu pai é japonês, mora no Pará também. Meus pais, quando eu era muito pequena, eles se separaram, né? E o que aconteceu? Eu acabei indo morar com minha avó e fiquei por muitos anos com a minha avó que me criou. E eu sempre tive de tudo, porque a minha avó era muito bem financeiramente, então eu sempre tive de tudo e ela me manhava, me negava. Então assim, gente, quando eu ia ficar com a minha mãe, eu tenho uma irmã. Então, quando eu ia visitar minha mãe, ficar com a minha mãe, eu gostava de brincar com a minha irmã, eu fazia minha irmã de uma boneca. Ou seja, eu enrolava os cabelos dela, eu penteava os cabelos dela, eu arrumava ela. E lá no Pará, a cultura de festa junina é muito grande. Eu sempre arrumava ela para festa junina, ou seja, eu sempre amei essa coisa de arrumar, de princesa, fazer cacho, cabelos longos, sempre amei muito cabelos longos. A minha mãe, ela é apaixonada por cabelos longos, né? Então, tanto é que eu e meu irmão sempre tivemos cabelos longos, porque ela ama cabelos longos. E também por ela achar muito bonita as índias, né? Então, os cabelos sempre longos. E eu pegava minha irmã como um boneca, arrumava os cachinhos, arrumava ela para ir dançar nas festas juninas. E sempre foi muito legal. Só que como tudo acontece na vida, e comigo aconteceu. A minha avó se foi, né? Eu tava com uns 12 anos mais ou menos, a minha avó se foi e eu tive de voltar para a realidade, ou seja, a minha avó que cuidava de mim, que me criava, se foi, e minha mãe, ela não tinha condições financeiras de cuidar de mim e dos meus irmãos, somos em 4. E então, eu como a mais velha, tive que abandonar meus sonhos, meus objetivos, meus projetos para ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Então, gente, nem tudo é fácil, né? Então, eu tive de abrir mão de muita coisa para ir ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Como eu era mais velha, sempre o mais velho tem que tomar uma decisão, né? E eu tive de tomar uma decisão de ajudar a minha mãe e sair da escola, abandonei meus amigos, abandonei todo mundo e fui pro outro lado do mundo. Eu fui pro Japão, gente, eu fui pro Japão uma criança. Tive uma oportunidade lá, tive um convite de ir lá trabalhar e ajudar a minha família. Então, assim, eu fui pro outro lado do mundo, gente, olha só. Hoje eu deparo e penso, quem teria coragem de sair uma criança daqui e pro outro lado do mundo, né? Pro outro lado do mundo, em busca de algo, né? Que eu nem sabia qual seria esse algo. Na verdade, o meu único objetivo naquele momento era ajudar minha mãe. Só que quando eu cheguei lá, me deparei com aquele mundo diferente, aquele mundo da tecnologia, aquele mundo diferente, aquela língua diferente, pessoas diferentes, cultura diferente.
E lá eu sempre fui muito boa de me adequar a situações, ou seja, se eu estava lá, eu tinha um objetivo, então eu tinha que fazer e me adequar àquilo que eu estava passando. E assim eu fiz por um tempo. Sim, ajudei minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Por muitos anos eu fiquei assim, trabalhando e ajudando a minha mãe. Só com o tempo, o meu sonho ainda estava ali, gente. Eu sempre falo que o sonho, todo mundo tem um sonho. Um sonho, se você tem mesmo esse sonho, o sonho ele vai sempre estar ali. E eu não sou muito de desistir das coisas, então o meu sonho estava ali. E eu comecei a observar ao meu redor e eu vi que eu estava num lugar que eu poderia sim realizar meu sonho, eu poderia sim correr atrás do meu sonho. Então, o que eu fiz? Eu comecei nessa época eu já estava conversando, já dominava um pouco a língua japonesa, então eu comecei a fazer várias amizades. Na verdade, eu já tinha vários amigos, mas eu comecei a fazer amizades na área de cabelo, né? Que é a minha paixão que eu sempre amei. Então, eu comecei a fazer amizades, né? Eu ia muito no salão e começava a conversar. Então, eu fiz várias amizades onde elas começaram a me instruir como começar no mundo da beleza, como começar no mundo do cabelo, né, gente? Porque tudo você tem que ter um começo, né? Não pense que a gente vai chegar em algum lugar já no alto, no topo, não. Tudo tem aquela escadinha, né? Aos pouquinhos, como da formiguinha, você vai carregando pouquinho em pouquinho. Então, comigo não foi diferente. Então, eu tava num país diferente, de menor, com a minha família para me ajudar, com a minha mãe para me ajudar e um sonho. Então, gente, não foi fácil. Por várias vezes eu chorei, por várias vezes eu me desesperei, mas eu nunca desisti, mesmo. Eu só procurei, em vez de eu desgastar minha energia chorando, me descabelando, às vezes não tinha como, né? A gente precisa soltar um pouco isso que tá preso aqui no nosso coração. Mas eu pegava essa energia que eu tinha para solucionar o meu problema, ou seja, como que eu vou conseguir dar iniciativa ao meu projeto, que é ser uma cabeleireira um dia. Então, eu comecei a pensar, comecei a pedir conselhos. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu, e assim elas têm mais experiências de vida, né? E conversando, me aconselhando, eu gosto muito, gente, muito de me aconselhar com os mais velhos. Por quê? Porque eles já têm mais experiência de vida. Quem sou eu no mundo que não sei de nada, né? Então eu gosto muito sim de me aconselhar com os mais velhos, de escutar as histórias, de ouvir o que eles têm para falar para mim. Então foi isso que eu fiz. Então eu escutei alguns amigos, algumas pessoas que passaram pela minha vida, que foram essenciais para mim. Eu não posso negar, o que eu sou hoje foi devido a eles, porque, gente, eu estava num país praticamente sozinha e eu tive pessoas que me ajudaram a crescer, a enxergar a vida, a me ensinar um caminho, o trajeto que eu deveria seguir. Então eu sou muito grata a eles, a Deus e a eles. Então hoje, gente, o que eu quero ser para vocês é isso. Eu quero ensinar vocês um caminho. Eu quero mostrar para vocês como vocês vão traçar esse caminho, tá? Às vezes muita gente fica falando, nossa, ela fica dando dica. Não, eu tô aqui para ensinar para vocês, para ajudar vocês, assim como eu fui. Eu quero ser para vocês o que foram para mim um dia, tá? Então, voltando, eu tive muitas orientações onde eu fui ajudada, eu fui orientada e eu comecei. Gente, foi muito difícil. Eu trabalhava de segunda a domingo. E à noite eu mandava dinheiro para minha mãe e ajudava a pagar os meus cursos que eu queria fazer, que eu queria aprender a mexer com cabelo. Então eu trabalhava de segunda a domingo, domingo à noite eu ia fazer meus cursos, entende? Então assim, e não sobrava nada pra mim, gente. Eu trabalhava tudo que eu ganhava e eu trabalhava, fazia muitas horas extras pra me conseguir pagar meu curso.
e fiz isso por anos, anos, anos. Não vou negar que que eu me sacrifiquei muito, sacrifiquei a minha saúde, sacrifiquei a mim, mas eu tinha um sonho e eu tinha que ir em busca dele, eu tinha um foco, então nada me parava. Então, gente, por anos eu fiquei nessa, trabalhando de dia, fazendo curso à noite, sem folga, sem descanso. Só que tudo na vida tem umas barreiras que a gente deve passar. E o que aconteceu com isso? Comigo, no meu caso, eu acabei me apaixonando, né, gente? Quem nunca se apaixonou? Mas eu era uma criança, mas eu acabei me apaixonando. Me apaixonei pelo pai dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos. E foi aonde eu dei uma parada no meu sonho. Por quê? Porque eu engravidei. Gente, eu me apaixonei. Foi uma loucura. Na época, eu tinha 15 anos. Gente, eu fui mãe com 15 anos. Então, eu dei uma parada no meu sonho aí pra ser mãe. Então, só que eu aproveitei dessa parada que eu tive para estudar, para buscar, para pesquisar, entende? Ou seja, eu parei de ir ao curso, mas eu não parei totalmente. Então, qual é a dificuldade que eu vejo muito? Que as pessoas às vezes veem uma barreira e estabiliza tudo. Gente, não faça isso da sua vida. Não quer dizer que você tem uma barreira que você não deve atravessar ela, ou pelo menos escale ela, entende? Então eu fui mãe e de um menino maravilhoso que é o meu filho. Eu fui mãe e eu aproveitei esse tempo que eu fui mãe e eu pesquisei, eu busquei, eu fui orientada mais uma vez e fui mãe. Passando tudo isso, gente, eu fui mãe de novo. Gente, é incrível. Aí eu me desesperei. Quando eu fui mãe e logo depois eu fui mãe de novo, eu me desesperei porque eu falei assim, gente, mais uma vez eu vou ter que parar o meu sonho, mais uma vez eu vou ter que ir. Daí não tinha jeito mesmo, porque uma mulher com 2 crianças do outro lado do mundo, não era difícil, não foi fácil, era muito difícil. Então assim, eu tive isso daí como uma barreira que foi um pouco mais complicada, gente. Então, passando por tudo isso, fui mãe de novo, eu tive de tomar uma decisão. Muitas vezes, pessoas quando tem que tomar uma decisão na vida, e nem sempre essas decisões são boas, assim, elas sempre te trazem algum tipo de dor, né? No meu caso, me trouxe uma dor. Eu tive de ir até o Brasil, e deixar os meus filhos lá. Eu tive de fazer uma escolha, gente. Eu tive de fazer uma escolha entre ficar com meus filhos ou deixar os meus filhos no Brasil e aprender a minha carreira e cuidar deles. Então, gente, muita gente julga, muita gente julga, muita gente gosta de julgar, né? Mas essas pessoas te julgam quando não estão no seu lugar, tá? Hoje, eu fui muito julgada, muito na época, só que hoje eu vejo muita gente tendo a mesma decisões que eu tive há anos atrás, e hoje não são julgadas, né? Pra você ver como que são as coisas. Então, assim, com o passar do tempo, tudo muda, os conceitos mudam, e assim por diante. Então, foi uma barreira muito grande para mim fazer essa escolha, mas eu tive de fazer essa escolha, pois eu estava sozinha, né? Estava sozinha, eu e 2 filhos, e num país, né, totalmente estranho para mim. Eu estava me adaptando lá, porém era um país totalmente estranho para mim, né, gente? Então deixei meus filhos no Brasil, retornei ao Japão para trabalhar e dar algo para meus filhos e assim aprender, me formar e ser cabeleireira que eu sempre quis ser. Ou seja, não foi uma barreira para mim, mas foi algo que me doeu muito. Então eu deixei meus filhos no Brasil, retornei e lá eu fiz vários cursos. Só que foi diferente,
porque eu tinha mais energia, o meu tinha mais combustível, eu tinha mais desejo, eu tinha mais vontade, porque, gente, meus filhos estavam longe de mim, então a minha garra foi maior. Eu peguei aquilo com mais vontade, porque eu queria retornar, eu queria estar com eles, sabe? Então foi isso que eu fiz. Eu estudei muito, me esforcei muito, trabalhei muito. E um detalhe muito importante, tá, gente? Eu trabalhava nas fábricas do Japão para mim conseguir o dinheiro para me pagar a mensalidade do meu curso e para mim poder ajudar os meus filhos, né? Aí já não era mais os meus irmãos, que eu já tinha cumprido esse dever na minha vida, já eram os meus filhos. Então eu aproveitei e tudo que eu tinha de melhor e dediquei ao meu trabalho. E lá no Japão eu era muito, muito, muito esforçada. Sempre tive os melhores trabalhos, gente. Eu trabalhava em linha, fábricas de carro, trabalhei em fábrica de carro, fábrica de janela, de persiana, trabalhei em fábrica de celulares, trabalhei em muitas fábricas e sempre, graças a Deus, eu tive ótimos resultados, sempre fui muito bem remunerada. Então, assim, uma coisa eu falo pra vocês, não é porque você está fazendo algo que você não gosta ou que não é o seu sonho que você não vai dar o seu melhor, gente. Tudo que você for fazer na sua vida, dê o seu melhor, tá? Porque se você for fazer um café, se você for apertar um parafuso, dê o seu melhor. Porque assim, tudo na sua vida vai ser melhor. Entende? Eu sempre falo, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu dou o meu melhor, seja qualquer coisa. Como eu trabalhei em muitas fábricas, eu sempre subi de cargo, por quê? Porque eu dava o meu melhor. Não era o meu sonho, mas eu dava o meu melhor. Então, consequentemente, se tudo na sua vida você der o seu melhor, você pode ter certeza que você vai conseguir o melhor, entende? Então eu sempre botei isso na minha cabeça. Isso eu aprendi com a minha avó. Eu aprendi muita coisa com a minha avó que eu guardei pra mim no meu coração e eu aplico na minha vida. Então, assim, tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Então eu trabalhava nas fábricas do Japão e eu sempre dei o meu melhor e sempre eu ganhei muito bem, gente. Eu ganhava muito, muito, muito bem. Então eu consegui a minha casa no Brasil, eu consegui o meu carro no Brasil, eu consegui realizar muito, muito sonhos que eu tinha e objetivo. E assim, chegou o momento que eu tinha de voltar para casa, tinha de voltar para os braços dos meus filhos, tinha de voltar para casa, gente. Já era o momento de eu voltar para casa. E como todo mundo, eu senti muito medo. Por que eu senti medo, gente? Eu fui pro outro lado do mundo, eu tinha 12 anos. E já se passaram muitos anos, eu estava lá ainda. Então, eu estava com um trabalho, eu tinha o meu curso, eu tinha uma profissão de cabeleireira, eu tinha um salário muito bom, que eu pagava a escola do meu filho no Brasil, eu pagava um carro, eu pagava uma casa, eu vivia muito bem. E de repente eu retornar ao Brasil, para onde eu havia saído com 12 anos, ou seja, eu não tinha mais, tipo, uma referência no Brasil, entende? A minha referência já estava lá no Japão, então quando eu retornei o Brasil, eu retornei com muito medo, mas com um objetivo, né? O objetivo com o qual eu sempre tive a minha vida inteira. Então, retornei ao Brasil e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu me deparei com um mundo totalmente diferente. Eu me deparei com pessoas diferentes, me deparei com ambientes diferentes, me deparei com tudo. Parecia um outro mundo e de verdade, eu assustei e eu quis voltar atrás. Quis catar os meus filhos e voltar para o Japão, porque eu senti medo. Eu senti medo. Pela primeira vez eu senti muito medo.
Mas eu vi que aquilo não era possível, porque eu tinha um objetivo, era me tornar uma cabeleireira. E lá no Japão isso não seria possível, gente. Por que não seria possível? Porque lá é muito difícil. É muito difícil você seguir numa profissão, você permanecer no mercado de trabalho como cabeleireira. Então, e eu sabia que aqui no Brasil seria possível isso. E eu retornei aqui para o Brasil e fui até um salão ver como que seria, como que eu poderia começar, como eu poderia engajar na profissão. E eu vi, não foi uma barreira, foi muitas barreiras. E aí eu vi que tudo aquilo que eu passei lá atrás, eu ia ter que passar tudo de novo aqui, com uma pequena diferença. Aqui eu entendia 100% da língua, lá não, lá eu não entendia 100% da língua, então eu tive um pouco de dificuldade. Ou seja, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu ia ter que começar do zero, tudo do zero. Então eu assustei e eu vi que além de ter que começar do zero, eu ia ter que desfazer de alguns bens que eu tinha para pagar os meus cursos, tudo de novo, gente. Olha, os cursos, para quem é da área sabe que os cursos de cabeleireira são muito, muito, muito caros. Então eu sabia que o meu sonho era ser cabeleireira, mas eu não sabia o que eu gostava na profissão. Então eu mergulhei de cabeça. Eu queria, gente, é muito engraçado isso, né? Pra você ver como a vida da gente é feito de etapas, né? Eu sabia que eu queria ser cabeleireira, mas eu não sabia se eu queria pentear. Eu não sabia se eu queria cortar. Eu não sabia se eu queria fazer um mega hair. Eu não sabia se eu queria ser uma colorimetrista. Eu não sabia, eu só queria ser uma cabeleireira, né? E tudo que eu aprendi lá atrás no Japão serviu muito, só que lá é outro conceito, é totalmente diferente daqui. O fio é diferente, química é diferente, objetivos diferentes. Aqui as pessoas gostam de alongar cabelo, no Japão não, as pessoas gostam de alisar cabelo. Lá no Japão as pessoas gostam de fazer cabelos coloridos, elas não gostam de ser loira, elas gostam de cabelos coloridos. São conceitos totalmente diferentes. E eu estava meio que perdida. Eu falei assim, e agora? Agora eu vou ter que focar mais ainda, né? Eu vou ter que buscar mais ainda. E assim eu fiz. E eu vendi uma casa que a gente tinha e gastei tudo. Gente, eu tive de fazer uma escolha, mais uma vez eu tive de fazer escolha para você ver como na nossa vida, a nossa vida é feita de escolhas. Você sempre vai ter que fazer uma escolha, né? E nem toda escolha, né, são boas. A maioria vai te machucar um pouquinho. E mais uma vez eu tive de abrir mão de um bem meu. E eu havia falado para mim que eu não abriria mão de bem algum na minha vida, porque eu sempre aprendi isso com a minha avó, que tudo que você adquire, você não tem que abrir mão. Uma vez adquirido, isso você tem que carregar para sempre. Mais uma vez a minha avó. Então assim, gente, eu tive de desfazer da minha casa. Ou eu me desfazia da minha casa, ou eu não tinha como pagar os meus cursos. Por quê? Porque aqui no Brasil, os cursos de cabeleireiro são muito, muito, muito caros. Muito caros. Mas assim eu fiz. Era meu sonho e eu nunca tive tanta certeza que era isso que eu queria. E eu fui, pesquisei, busquei, me inteirei e fui fazer. Fiz muitos cursos, muito. E aí eu vi que realmente eu queria ser uma cabeleireira. Só que eu fiz muitos cursos de penteado, para atender noiva, de maquiagem, de corte de cabelo, de colorimetrista, de megarrista, de tudo. Só que eu tava abraçando o mundo, abraçando o mundo, abraçando o mundo. E olha meus braços não são tão grandes, então assim, logicamente que eu não ia conseguir abraçar esse mundo inteiro. Mas mesmo assim eu tava determinada e eu queria.
E assim eu fui por vários anos, né? Por vários anos eu tentei abraçar o mundo, até o momento que eu vi que não dava mais. Eu vi o momento que não dava mais. Por todos esses anos, eu trabalhando na área e cada vez mais me aprofundando na área de mega hair. Por quê? Porque eu vi que era um mercado muito grande, um mercado onde é muito escasso profissionais capacitados, né, gente? Não tem muito profissionais nessa área e muito cliente, ou seja, muitas pessoas procurando por esse tipo de serviço. E quando que, por ser um serviço um pouco mais caro, curso mais caro, então os profissionais acabam deixando um pouco de lado, não pela técnica em si, pelo fato que é uma área cara. Então, eu vendo a necessidade de profissionais, eu pulei de cabeça nessa área. Quando eu pulei de cabeça nessa área, eu vi que havia muitas técnicas, como micropele, redinha, a parte redinha costurada, existem milhares de técnicas. O que eu fiz? Para mim poder achar a melhor técnica para me aprofundar e estudar e me aperfeiçoar nela, eu fiz todas elas, ou seja, eu fiz todos os cursos de todas as técnicas que eu achei no mercado. Para quê? Eu fiz para mim saber qual que eu ia me adaptar melhor, qual o meu cliente ia se adaptar melhor e qual faria menos mal. Por quê? Porque, gente, como vocês podem observar, o mega hair em si é muito mal visto pela sociedade, quanto que ele resolve muito problemas de pessoas, como pessoas com problemas no couro cabeludo, com queda, depois que fez hemorroidialis. Então, assim, tem um mercado muito grande. Então, eu vendo esse mercado muito grande, esse mercado necessitado de profissional, eu me especializei muito na área. Então, quando eu vi a microcápsula, eu me apaixonei. Por quê? Pelo resultado que ela dá. Pelo resultado que eu posso dar para o meu cliente. Pelo resultado que eu posso passar segurança para o meu cliente, entende? E com isso, as outras técnicas deixaram a desejar. Ou seja, não vou chegar para você e falar que todas as técnicas são maravilhosas. Eu me identifiquei com a microcápsula que eu posso dar 100% de garantia para o meu cliente. E posso dar 100% de garantia para você que quer aprender, que você vai ser uma técnica que você não vai danificar o cabelo da sua cliente, que vai ser uma técnica que você vai ser simplesmente perfeito, que você vai ter 100% de garantia, que não vai ter problema no futuro. Então, eu vendo que cada dia mais que eu aplicava a técnica, eu me apaixonava mais e mais e mais. Então, eu resolvi hoje, assim, um ano atrás, eu resolvi montar um centro técnico, um estúdio só de aplicação de mega hair. Por quê? Porque aqui eu mostro para você como que se aplica todas as técnicas. Uma aplicação de mega hair não é assim, apenas chegar e pôr o mega hair. Existem técnicas. E eu aprendi todas e desenvolvi várias outras. E é isso que eu quero passar para você. E é isso que eu quero mostrar para você. Então, todos esses anos serviu para me ver o quanto boa eu me tornei. Porque, gente, não é por nada. Eu sei a capacidade que eu tenho e eu sei o que eu posso hoje fazer por vocês e por todas as pessoas no Brasil que estão precisando dessa técnica e que eu sei que eu vou poder passar para vocês com total segurança. Então, toda essa jornada de vida que eu tive me ensinou e me ajudou a ter certeza do que eu quero e do que eu posso fazer na minha vida. E o que eu quero, o que eu posso fazer na minha vida é isso: mostrar tudo que eu aprendi, mostrar para vocês tudo que você pode fazer e o que você pode ser na sua vida. Você pode ser um megarrista de excelência. Você pode aplicar um cabelo.
Você pode deixar sua cliente maravilhosa, você pode deixar ela com um sorriso maravilhoso, você pode ser muito mais. Antes disso, de realizar o meu sonho, depois de ter conseguido finalizar todos os cursos que eu queria, todos os cursos que eram necessários para mim atuar na área de cabeleireira, eu levei um ano e meio por aí, só dedicada a curso, viajando pelo Brasil inteiro fazendo curso. Eu comecei a trabalhar na área. E nessa época que eu entrei na área, eu fui pedir um emprego de cabeleireira. E quando eu me vi trabalhando, eu vi que não bastava só eu ter vários certificados. Gente, aí eu vi que certificado não significa nada. Eu busquei por um ano e meio certificados, vários. Eu queria muito certificados. Automaticamente, lógico, gente, que eu estudava, né? Eu queria absorver todo aqueles conteúdos que eu queria ser a melhor. Então, eu enchia uma parede de certificados e eu olhava para aquilo lá, enchia meus olhos. Só que quando eu comecei a trabalhar no salão, eu vi que aqueles certificados não serviam de nada. Gente, hoje, certificado não significa nada. Você tem que ter experiência. E qual era a experiência que eu tinha? Nenhuma. Eu tinha certificados, eu tinha teorias e a prática. Não tinha. Ou seja, eu fiquei anos no Japão fazendo cursos, fiquei anos no Brasil fazendo curso e a prática. Mais uma vez eu me desesperei, e eu vi que mais uma vez eu ia ter que tomar uma decisão na minha vida. Mais uma vez. Então, assim, quando eu pensava que eu ia ter apenas tomar uma decisão na minha vida, eu via que constantemente a gente tem que tomar decisões, constantemente a gente tem que fazer escolhas, constantemente a gente tem que buscar por algo, escolher algo. Então daí eu vi que eu ia novamente ter que fazer mais uma escolha, mais uma decisão, enfim. Eu cheguei ao ponto de o que me adianta certificado se eu não tenho experiência? Entrei no salão, comecei a trabalhar e vi que eu não tinha experiência alguma. E todas aquelas cabeleireiras que lá estavam trabalhando comigo não tinha tantos certificados como eu e executava muito melhor que eu. Então, parei, pensei, e eu sempre tive, lógico, acredito que todo mundo tem aquelas pessoas que você admira, né? Aqueles mentores que você admira, e eu tinha duas pessoas pelas quais eu admirava muito. Tinha duas mentoras que eu achava elas sensacionais, maravilhosas. Então eu escolhi trabalhar com elas, se auxiliar delas para mim adquirir experiência. Então, gente, eu fui auxiliar delas por um tempo muito grande, me dediquei a elas. Gente, não foi fácil você ser submetida a muita coisa, igual eu fui. Todos os auxiliares são, né? Às vezes eu falava, nossa, eu vou ter que ficar varrendo o chão, eu vou ter que ficar acordando cedo para limpar o chão, vou ter que varrer cabelo, vou ter que juntar toalha, eu sou cabeleireira. Não vou negar que várias vezes isso me passou pela minha cabeça. Como várias vezes eu olhei as minhas mentoras trabalhando e eu ficava assim, de queijo caído, de tão lindo que era aquilo. Então, assim, gente, eu olhava para elas trabalhando e executando e fazendo aqueles cortes maravilhosos, aquelas químicas maravilhosas, aqueles penteados, e eu falava, não, eu tenho que aguentar, eu tenho que conseguir. E assim fiz. Então, gente, antes de realizar o meu sonho, eu passei por isso. Eu tive de ser auxiliar, sim, com um monte de diploma na parede, com um monte de teoria na cabeça, mas sem prática. Então, eu
Fui auxiliar por anos, por 1 ano e meio, quase 2 anos, e aí sim. E sim, a minha mentora chegou para mim e falou: agora você está pronta. E aí eu vi: agora eu estou pronta. E aí eu senti, porque, gente, tem uma coisa melhor que uma mentora chegar para você e falar: você está pronta. Ali eu vi que eu estava pronta. Aí eu abri o meu salão, aí eu montei uma equipe e aí eu segui. Então, eu fiquei muito feliz por várias vezes de olhar aquela equipe toda trabalhando, aquelas pessoas que eu ensinei, que eu amo, que eu orientei, e aquele salão maravilhoso, né, gente? Não só não de beleza, mas de vida. Todo mundo sempre falou que lá no salão sempre tinha muita vida. Então, gente, quando você montar algo, montar o seu salão, montar a sua equipe, aplique vida nele. Tudo tem que ter vida, tem que ter calor humano, tá? Não seja tão duro, tão drástico, para sua equipe rodar, para sua equipe trabalhar feliz. Oriente a sua equipe, não é perca de tempo. Muita gente acha, já me julgaram, já falaram, porque eu oriento muito. Não vou negar para vocês que eu já tive muitas pessoas, colaboradores que trabalharam comigo, que eu orientei, que eu ensinei, e eles se foram. Mas, gente, a vida é assim. A vida é feita de crescimento. Todo mundo precisa aprender, crescer e voar. Ninguém tem que ficar a vida inteira debaixo das suas asas. Olha o céu, quantas estrelas tem no céu e todas brilham. Então eu sempre tive comigo na minha vida que todo mundo tem que brilhar, que você pode brilhar, que eu posso brilhar e que você também pode ajudar outra pessoa a brilhar. Então eu tô aqui para passar para você todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, não só como megarrista, como cabeleireira, mas como o que eu aprendi na minha vida, que a gente tem sim que ajudar um ao outro, que a gente tem sim que auxiliar as pessoas no que elas precisam, que a gente tem sim que fazer com que todo mundo brilhe e que a gente tem que ajudar o próximo. Como você vai ajudar o próximo? Ajudar o seu cliente a ter um sorriso mais bonito, a ajudar o seu colega de trabalho com trocas de conhecimento. Gente, não tem algo mais precioso no mundo que troca de conhecimento. A troca de conhecimento é muito bom. Não pense que você ajudar o seu colega de trabalho com algo que ele está com dificuldade, que isso vai te trazer algum tipo de prejuízo. Não, é muito bom isso. Então, essa é a minha história de vida que eu tenho, que eu passei por todo esse tempo, e eu estou aqui hoje para falar para vocês que eu montei o meu curso Cristiane Taniama para estar auxiliando você, tá auxiliando a sua carreira, tá auxiliando a sua vida, tá auxiliando na sua escolha ser um megarrista brilhante, ser um megarrista de primeira, ser um expert. Gente, muito obrigada. Essa é a minha história da Cristiane Taniama. Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Um beijo.